Muito bem, queridos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Eu quero compartilhar, eu trouxe esse assunto hoje, creio que vai realmente abençoar nossas vidas, né? Vivendo como filhos e não como escravos. Já diga para a pessoa que está do seu lado assim: eu não sou escravo. Amém? Olha o que diz lá, Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Quantos tomam posse disso? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós te damos louvor nessa manhã, obrigado por esse tempo tão precioso. Podemos derramar o nosso coração no teu altar através da nossa adoração. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido tão bondoso, generoso, gracioso para conosco, para a tua igreja ser abençoada. Obrigado pelas oportunidades que temos de estar diante do Senhor. Continue ministrando, abençoando nossas vidas nessa manhã, falando conosco. É o que nós te pedimos para a tua glória em nome de Jesus. Amém? Vamos dar mais um aplauso poderoso para Jesus? Um dos maiores clamores que aconteceu quando você lê as histórias da Bíblia, que a Bíblia conta muitas histórias maravilhosas, mas impactantes também na nossa vida. E um dos maiores clamores que você vai encontrar na Bíblia foi no tempo que o povo de Deus estava preso, estava lá no Egito como escravo. Você conhece toda essa história do povo de Deus, que o filho de Jacó foi levado para lá, né? Jacó que se tornou Israel, né? Jacó foi liberto e se tornou Israel. Ele era um escravo, assim meio mentiroso, se tornou liberto, um príncipe de Deus, a Bíblia fala. E o José foi levado de uma forma trágica, triste, né? Todo mundo conhece a história, foi parar no Egito, passou lá muitos anos, se tornou governador do Egito, levou a família dele depois, o pai e todos os irmãos que tinham aprontado com ele foram morar no Egito, moraram muitos anos. Daqui a pouco, o que aconteceu? O Jacó morreu, o José morreu, mudou o faraó e o povo ficou lá no Egito e se tornou um povo que foi se tornando escravo. O faraó ficou com medo do povo que estava crescendo demais, falar: esse povo está crescendo muito, eles podem querer aprontar com a gente aqui, então tomar o reinado, então vão. Aí tem toda aquela história que ele manda matar os primogênitos, os meninos, né, lá no Egito, para o povo não crescer. E aí o povo começa a se tornar escravo mesmo, mais escravo de trabalho pesado. E um dos maiores clamores começa aqui, porque foram 400 anos de busca, de clamor, de oração, né, de pessoas chorando com certeza, né, pela madrugada, mãe, filho, pai, homem chorando, trabalhando, levando chicotada. É um negócio terrível que estava acontecendo ali, porque aquele povo era escravo. Mas só que não foi uma década, foram 400 anos. Pessoas nasceram, pessoas envelheceram, pessoas morreram, outros foram nascendo. Foi muito tempo. Mas nesse tempo todo tinha um negócio interessante, que essa história foi se repetindo e cada um foi gravando essa história no coração de um do outro. E mesmo passando tantos anos, aquele povo que estava ali no Egito, no tempo de Moisés, sabia que existia um Deus. Eles sabiam que tinha um Deus, sabiam lá no fundo do coração que eles não eram escravos. Estavam submetendo a uma mão pesada, a um rei pesado, a um rei que queria escravizá-los, mas eles não eram, né? E aí que vai começar a história, porque Deus vai agora chama Moisés e fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo, né? Meu Deus, 400 anos demorou para Deus ouvir o clamor do seu povo. Tem um negócio, né? Tem um mistério aí. Mas essas palavras que Deus usa falando: "Eu ouvi o clamor do meu povo", e você vai lá e vai libertar o meu povo, porque eles não são escravos, eles são filhos. Quantos são filhos aqui? Amém? E aqui eu vejo que é um grande clamor e também um grande despertar espiritual, né. Abriu-se os olhos, né, de muitos que achavam que iam morrer ali, naquele lugar. E agora eles começam a ver algo diferente acontecer,
algo novo acontecer, né, e Deus vai começar uma história longa aqui, né, e poderosa, e emocionante. Essa história aqui é demais, é demais, né. Estou usando esse exemplo aqui para nós entendermos. Esses dias eu estava conversando com alguém, e essa pessoa está dizendo: é interessante o que está acontecendo no Brasil. Eu falei: "Queridos, o Brasil, graças a Deus, está de pé por causa da igreja". O Brasil é um país ungido, cheio de bênção, é impressionante. Mas tem pessoas que eu conheço que eles receberam de Deus uma missão. Eles oram pelo Brasil a vida toda. Tem pessoas que o ministério deles é orar pelo Brasil. Impressionante. Eles, desde quando converteram, entenderam que era um chamado, eles oram pelo Brasil. Eu conheço pessoas já que fazem muitos anos de ministério, e o ministério deles é falar: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. E passando o tempo, tá, já estão chegando no final da vida, estão declarando: o Brasil é do Senhor Jesus, e estão andando com a bandeira do Brasil, estão profetizando sobre o Brasil, estão declarando bem sobre o Brasil, porque eles entenderam que o Brasil é um país livre, um país onde Deus pode abençoar, Deus pode reinar e abençoar o seu povo. Quantos creem nisso, né? Glória a Deus, dá um aplauso, pode aplaudir. Glória a Deus. E essas pessoas oram, a igreja ora, a igreja em si tem orado, a igreja em si tem clamado anos e anos e anos, e é por isso que nós estamos de pé. É por isso que há um avivamento no nosso país, né. As pessoas vêm de fora e falam: "Uau, o que está acontecendo aqui?", né. As pessoas estão dizendo que o Brasil está com um jugo pesado, tem tanta coisa estranha acontecendo, mas é impressionante que a igreja está avivada. A igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja é impressionante. Por quê? Não só a igreja em si ora, eu digo que a igreja, né, todos nós, a igreja em si ora realmente pelo Brasil, mas tem pessoas que foram levantadas que elas oram todo o tempo pelo Brasil. Orar pelo Brasil, aqui e ali, mas tem gente que ora todo o tempo. Não para de orar porque crê que foram chamados para interceder. E quando eu olho para o Moisés, eu vejo um homem desse que Deus levantou para acreditar em algo novo, acreditar em algo grande, né. E aí começa essa história de libertação. Esse texto que nós lemos aqui fala de que, nós não somos mais escravos. Na tradução que nós lemos aqui fala servos, mas em outra fala escravos, né. Nós somos mais, e se você quiser falar assim: "Eu sou servo", mas fala que você é o servo de orelha furada. Não vou entrar nessa história aqui, na próxima vez a gente fala sobre isso. Porque o servo de orelha furada é aquele que foi liberto pelo seu senhor, mas decidiu servir por amor. Nós servimos por amor a Jesus, amém? É uma outra história, mas nós somos servos, não somos servos, nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz claramente aqui, se nós parássemos bem aqui e só fôssemos agradecer a Deus, esse versículo aqui já fala tudo. Nós somos filhos de Deus e não somos só filhos, nós somos herdeiros em Cristo Jesus. O que o herdeiro faz? Ele vai receber toda a promessa, toda a herança, tudo aquilo que foi conquistado vai ser dele. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para viver como filhos, amém? Diga que eu sou filho de Deus. Eu quero que você saia daqui declarando isso em nome de Jesus. Então, esse clamor chegou a Deus e Deus começou a libertar o seu povo, e nós estamos aqui hoje porque realmente Jesus nos libertou, realmente de coração. Quantos que estão aqui se sentem livres, transformados, libertos de todo o jugo do inimigo? Amém? Glória a Deus, dá um glória aí, aleluia, aleluia. Nós precisamos viver livres a cada dia. Qual um a diferença entre escravo e filho? Qual a diferença? O escravo, ele trabalha por obrigação. O filho serve por amor. O filho serve por amor. O escravo, ele tem medo do seu senhor. O filho, ele tem intimidade com o pai, relacionamento com o pai. Isso é filho. Estou falando da diferença aqui. O escravo, ele vive comendo migalhas, né. Aqui e ali tem alguma coisinha boa, aqui e ali, né, sabe, aparece alguma coisa especial, né, tá vivendo de migalhas. O filho, ele tem direito a
toda a herança, todo o banquete. Irmão, sabe que a Bíblia diz que nós vamos estar no banquete com o Senhor. Uau, isso é demais. Por quê? Porque nós somos filhos. Então o filho, ele tem esse direito, essa herança de participar desse banquete que Deus já preparou para cada um de nós. Em João capítulo 8:35 diz: Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre na casa. Quem falou isso aqui foi Jesus. Ele está dizendo o quê? Que o servo um dia vai embora, mas o filho sempre vai ser filho. Ele nunca vai deixar de ser filho. Por quê? Porque ele faz parte dessa vida desse pai aqui em nome de Jesus. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Estou dando só um exemplo para você entender a diferença. Então, você já vai analisando aí que nível você está. Eu sou realmente filho e tenho vivido o que Jesus conquistou realmente para mim lá na cruz, ou eu ainda estou assim, tentando sair do Egito. Eu ainda estou tentando sair desse jugo de escravidão, né? Porque o que eu quero mostrar para você aqui é que você não pode mais viver como um escravo, com jugo sobre você, pensando que você ainda está naquele jugo do inimigo. E o diabo, vou dizer uma coisa para você, é um trunfo do inimigo quando alguém não conhece a palavra de Deus. É um trunfo do inimigo. Que quando você não conhece a palavra de Deus, ele vai te escravizar. Mesmo você estando dentro da igreja, mesmo você já entregou a vida para Jesus, mas se você não conhece a palavra de Deus, você ainda vai ter uma mentalidade errada, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma a nossa vida e nós precisamos começar a olhar para a palavra de Deus, começar a declarar e tomar posse de realmente filhos de Deus. A mentalidade de escravo precisa ser transformada. Então a história toda aqui de Israel é isso. Viver a vida toda, basicamente, né? Vamos falar até das crianças, porque as crianças elas estavam ali, mas elas estavam vivendo no meio de uma escravidão, elas estavam sofrendo junto com seus pais. Elas estavam vendo seus pais sofrerem, serem chicoteados, jogados no calabouço, passando fome, né? Tudo aquilo ali. Então, ele já começava a ter um sentimento desse, né? Meu pai é, eu também você, como é que vai ser esse negócio? Cria aqui na mente. Então, por isso que essa mentalidade de escravo, ela tem que ser quebrada, ela precisa ser transformada. Ela precisa ser mudada, tem que ser arrancado de nós, tem que ser tirado de nós, do nosso coração. Nós já fomos, sabe o que a Bíblia diz? Que ele nos transportou do império das trevas, da onde nós éramos escravos, né? Escravos do pecado, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós éramos escravos do diabo, agora nós somos filhos de Deus e vivemos diante do Deus poderoso e desfrutando das bênçãos do céu, em nome de Jesus. Quantos tomam posse disso? Quantos creem nisso aqui? Amém? Nos transportou do império das trevas porque nós éramos escravos, né? O que é o escravo? É aquele que não tem poder, é aquele que não tem decisão própria. Não é assim? Ah, olha, você vai pecar. Não, mas eu não quero, mas você vai. Aí o diabo fazia a gente pecar. E a gente pecava até às vezes nem querendo pecar, mas porque vinha o jugo, o engano, né, o diabo aprontando, né? Ah, você não vai beber, você não vai se embriagar, você não vai ser um alcoólatra, né? A Bíblia diz, mas o diabo falava, você vai ser assim porque você está na minha mão e você vai beber hoje. Eu já conversei com tantas pessoas, irmãos, que falava assim, pastor, eu falava assim, eu nunca mais vou beber na minha vida. Aí quando eu determinava aquilo, pastor, mas era até só o momento que eu não tinha dinheiro. Quando eu recebi o meu dinheiro, eu não tinha força. Ele fala assim, parece que tinha uma coisa que me levava. Eu já passava na frente de um bar, aquela voz falava, senta aí e acaba com o teu dinheiro. E aquela pessoa sentava ali e acabava com o dinheiro de um mês. Chegava em casa liso, né, sem nada. Por quê? Porque eram escravos, não tinham poder, né, não tomavam decisões, né. Então,
Nós já fomos libertos disso, amém? Nós já fomos libertos disso. Nós temos o poder de decisão, de livre-arbítrio. Deus é conosco. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Mas na vida de algumas tem que ser quebrado isso aqui. Tem que ser liberto, tem que ser transformado isso aqui. Então o povo de Israel, eles saíram do Egito. Deus levantou Moisés e o Moisés foi lá, e aquela história toda das pragas, e o povo viu todas aquelas pragas, tudo aquilo que aconteceu ali no Egito. Eles contemplaram o poder de Deus. Contemplaram o poder de Deus. Mas parece que tinha um negócio acontecendo ali, porque era muito forte aquelas pragas, mas cada vez mais o faraó endureceu o coração. E Deus fala para Moisés: olha, eu estou endurecendo o coração do faraó. Não vai ser com esse monte de gafanhoto aí, não. Não vai ser com essa água, com esse rio que vai se transformar em sangue. O negócio vai ficar mais forte. E aquele povo estava vendo, né? Agora, por que estava acontecendo tudo isso? Porque eu creio que Deus queria mostrar para o seu povo que eles não estavam saindo dali pelo mérito deles, mas eles tinham um Deus poderoso que ia tirar eles da escravidão. Segundo, Deus estava esperando aquele povo tomar uma posição. Eles precisavam tomar uma posição, porque na história, eu creio, muitos acreditaram, muitos creram, mas muitos estavam assim: eu quero ver se vai acontecer. Eu quero ver se esse Deus é poderoso. Eu quero ver mesmo se a gente vai deixar de ser escravo, porque no coração e na mente deles, eles podiam até sair de lá, mas eles iam continuar com aquele mesmo sentimento, com aquele mesmo pensamento, sabe? Eu aprendi a ser escravo e eu não sei ser outra coisa, não. Eu aprendi a mendigar, eu aprendi a ralar, eu aprendi a apanhar, né? E olha, eu não sei não se eu vou conseguir ser liberto mesmo, né? Engraçado que uma vez, muito tempo atrás, eu assisti um filme de Moisés, mas eu achei interessante que naquelas pragas todas que estavam acontecendo lá, e o Moisés chama o faraó chama o Moisés sozinho assim, e fala assim: Moisés, Moisés. Você sabe, Moisés, esse povo é escravo, Moisés. Você vai levar esse povo para. Porque a palavra era para sacrificar a Deus 3 dias. Você vai tirar esse povo daqui, Moisés. Eles são escravos. Escravo não sabe para onde ir. Se a gente não dá uma chicotada neles, eles não trabalham. Eles precisam de alguém sobre eles, mandando. Eles vão morrer bem ali, Moisés. O que você está fazendo? O faraó sabia o que é a mentalidade de escravo. Ele sabia que muitos dele iam sair de lá, ia querer voltar. Por quê? Porque estava impregnado, não tinha um outro pensamento, eles nunca tinham vivido, nunca foram livres. Aquela nação, aquele povo, aquelas gerações nunca foram livres, eles não sabiam o que era liberdade. Então eles não iam conseguir, precisava ser liberto, quebrado daqui da mente deles, transformado a mente deles, para que eles tomassem posse de filho, tomassem posse da herança. E a herança estava bem na frente, olha, irmão, poucos dias a terra prometida para eles conquistarem. E a história toda, você já sabe, foram 40 anos. Por quê? Porque essa mentalidade precisava ser destruída, precisava ser tirada, arrancada do coração. Então, o que eu quero dizer com isso? Você é filho de Deus, você tem Jesus, você não pode mais ter essa mentalidade do passado escrava e alguma coisa. Às vezes nós estamos presos ainda em coisas e Deus quer despertar você, quer abrir teus olhos espirituais para algo grande que Ele tem. A terra prometida está diante de nós e nós estamos, sabe, para outro lugar, estamos andando para outro lugar. Nós não conseguimos ver o que Deus quer. Quantos estão comigo aqui? Amém? É isso que Deus quer que você entenda hoje. Israel sofreu porque eles tinham uma mente escrava. Eles aprenderam a ser escravo. Eles codificaram aqui, ó, na mente deles. Eu sou escravo e pronto, eu sei só apanhar, levar chicotada e amassar barro e fazer tijolo e as pirâmides do Egito. Não sei mais nada. Era isso que eles pensavam na mente deles. Foi isso que foi colocado na mente deles. Agora Deus está fazendo um processo na mente deles. Está fazendo lá dentro mesmo do Egito, Deus está trabalhando na mente deles para eles verem quem era Deus e que o Deus dele era poderoso, eles podiam ser libertos.
libertos. Mas olha o que fala Êxodo capítulo 16, versículo 3. Na versão da NVI diz assim: os israelitas disseram-lhes, quem dera, olha o que eles estavam almejando, eles já tinham saído do Egito. Quem dera, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. Nós gostaríamos de ser escravos porque nós tínhamos comida. Nós podíamos apanhar, sofrer, ver os nossos filhos sofrendo. Mas nós podíamos sentar ao redor das panelas e comer carne. Porque aqui nesse deserto, nós vamos morrer sem nada. Vou dizer uma coisa para você. Com Deus você tem tudo. Pode até estar no deserto, irmão, mas com Deus você tem tudo. Mas esse entendimento aqui, essa mentalidade, é daquela pessoa que não consegue entender quem é o seu Deus. Deus tem algo sobrenatural, extraordinário. É porque eu estou gostando demais desse tema esse ano. Esse despertar. Eu creio que Deus vai começar a trazer uma luz no nosso coração, nossos olhos vão se abrir, as escamas dos olhos vão cair e vamos começar a ver que o nosso Deus tem algo extraordinário para fazer no nosso meio, na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade. Mas para a gente ver esse mover, esse fluir, esses milagres acontecerem, nós temos que ser libertos dessa mentalidade de que Deus é limitado, de que Deus não pode, de que não vai acontecer. Diga para o irmão que está do seu lado assim, já começou a acontecer. Não vai, já começou. Eles já estavam libertos, mas estavam com a mentalidade errada. Moisés, se nós pudermos, eu queria voltar a ser escravo. Né? Uma vez conversando com o irmão, falou assim, quando eu estava no mundo, pastor, não estou dizendo que eu quero, ele falou, não estou dizendo que eu quero voltar para lá, não. Mas da forma que estava falando, já estava mostrando tudo. Quando eu estava no mundo, pastor, eu tinha muito dinheiro. Agora que eu virei crente, parece que está mais difícil, o negócio está mais complicado, mas lá eu tinha muito dinheiro. Eu falei, sabe por que você tinha muito dinheiro lá? Porque você enrolava os outros. Porque você mentia para o seu patrão. Porque você fazia, sabe o quê? Você falava que fazia hora extra e não fazia. Você era escravo, você era corrupto. E era dinheiro fácil, não era dinheiro íntegro, não era dinheiro com lealdade. Era partindo da mentira e o diabo faz isso. Agora com Jesus, Jesus vai te prosperar. A prosperidade divina, a prosperidade de Deus, com integridade, que você tem é teu, não é dos outros. Falou, é verdade, pastor, mentira e enrolação tinha demais na minha vida. É fácil às vezes, né, conquistar, mas se perde tudo. Agora Deus é um Deus que pode todas as coisas. Então muitos cristãos, eles são livres em Cristo, mas continuam presos ao medo, à culpa, à religiosidade. Ainda estão lá tremendo, ainda estão lá com medo. Será que eu avanço? Será que eu me torno um crente mesmo de oração, homem de Deus? Será que eu realmente mudo a minha vida para ser um cristão? Deixo todo o pecado, deixo toda a mentira, deixo realmente vou ser liberto? Não vale a pena. Eles ainda estão com medo de tomar posse daquilo que Jesus conquistou para eles. Ainda estão presos na culpa, sabe? O diabo ainda está massacrando lá, dizendo, você é culpado, você é mentiroso, você aprontou lá no mundo. Está vendo? Agora está dizendo que é crente, que é filho de Deus, que é liberto. Mas eu sei o que você fez. E ainda a culpa ainda está no coração. Ele precisa sair dessa escravidão. Ele precisa deixar esse sentimento de culpa. Jesus já pagou o preço, já nos libertou dessa escravidão. Ela sai a culpa fora, ela sai o medo fora.
ainda está na religiosidade, ainda está preso, sabe, naquele negócio. Olha, irmão, um dia nós fomos religiosos, nós não somos mais não, nós somos agora, sabe quem? Filhos de Deus, temos acesso a Jesus, não vivemos numa religião, mas nós vivemos em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz que nós somos. Romanos 12:2 diz o quê? Que nós precisamos renovar. Isso aqui é um negócio extraordinário. Todos nós precisamos entender isso aqui quando Paulo fala assim, que nós precisamos renovar a nossa mente. Transformar, deixar Deus renovar a nossa mente, o nosso ser. A sua mente agora é de Jesus, a sua mente agora é de santidade, a sua mente anda dirigida agora pela palavra de Deus que liberta, não pelo medo, não por aquilo que às vezes vem pesando no coração que o diabo vai tentar colocar. O diabo tenta nos prender com as mentiras, com as falsidades, mas a palavra de Deus, ela nos liberta. Quantos livres tem aqui? Nós somos transformados e libertos pelo poder de Deus. Uma mentalidade de escravo se alimenta do medo. Uma mentalidade de escravo se alimenta do medo, culpa e incredulidade. Uma mentalidade de filho se alimenta da verdade ou das verdades de Deus. Se você se alimenta das verdades de Deus, daquilo que Deus tem para você, uma coisa eu digo para você, Moisés, se você for ver a história dele, ele tinha muitos problemas. Mas tinha problema, impressionante. Primeiro, ele era adotivo, eu não estou dizendo que isso é um problema, mas ele sabia que ele tinha uma mãe e ele não podia ficar com a mãe dele. Foi criado por outro. Havia um conflito de identidade. Ele tinha duas mães. Ele não sabia se ele era egípcio ou se ele era do povo de Deus, israelita. Havia conflito, havia um conflito de identidade, havia muita coisa ali na mente do Moisés, talvez nem era aceito mesmo ali naquele reinado, porque não era filho mesmo da filha de Faraó, como talvez lá o Egito queria que fosse. Então, com certeza, ele vivia em conflito, em dificuldades, cresceu ali. Mas tinha uma coisa que Moisés tinha, que nenhum daqueles do povo de Deus tinha. Sabe o que era? Moisés não tinha mentalidade de escravo, ele tinha mentalidade de príncipe. Ele tinha mentalidade de alguém que sabe o que é viver em algo extraordinário, em prosperidade, sabe? Ele não tinha mentalidade de escravo. Então é por isso que a história toda, vai acontecendo ali. Porque que Deus pega alguém que viveu no Egito? Porque Deus sabia que ele pensava diferente. Deus sabia que ele pensava o melhor, ele pensava na excelência, ele pensava nas coisas boas, nas coisas excelentes, no melhor que você pode, na melhor comida, na melhor roupa. Ele pensava diferente, era uma mentalidade totalmente. Ele não cresceu com uma mentalidade de escravo, ele cresceu com uma mentalidade de príncipe. E Deus colocou ele lá para ele crescer daquele jeito mesmo. Quantos estão comigo aqui? E agora esse Moisés vai tentar mostrar para aquele povo que é ser príncipe, porque ele sabia muito bem. E aí você vai ver, eu posso usar essa palavra, a crise na jornada do Moisés, ele falando, ministrando, fazendo milagre, falando, Deus fazendo e o povo lá, na hora, adorava, glorificava, mas daqui a pouco estava dizendo assim, estamos com fome, vamos morrer, o que você fez com a gente? Porque voltava a mentalidade de escravo. Isso aqui impregnou no coração deles, na mente deles, e não foi fácil. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele povo, basicamente, todo que saiu de lá, não entrou na terra. Os novos, os que foram nascendo, e que foram ouvindo o que Deus fazia, no andar, no caminhar. Aí a Bíblia fala que esses jovens de 20 anos para baixo, eles com Josué foram tomar posse da terra. Por quê? Porque a mentalidade de escravo, o sentimento, a vontade de viver daquele jeito, impressionante.
não queria sair, mesmo eles vendo o que Deus estava fazendo ali. Então a palavra de Deus vai levar você a viver como um filho de Deus, em nome de Jesus. Não tem segredo. Às vezes fica, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Não, só é para ir para a Bíblia e acreditar na palavra e falar assim, que a palavra de Deus entre em mim e que eu mude de vida. E toma posse daquilo que a Bíblia diz. E começar a confessar aquilo que a Bíblia diz. Então, muitas vezes, o problema não é a escravidão física, mas a escravidão mental e espiritual. Tá até muito bem, você está mais bonito, você não cortava o cabelo, está cortando, você está se vestindo, rapaz, você está elegante. Não é aquilo que aparece, mas é aqui. Ainda tem mentalidade de escravo muitas vezes. Não consegue viver diferente. Aqui e ali quer voltar, né, a fazer aquilo que o mundo dava, que o mundo oferecia. Filipenses capítulo 3, 13 diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não é para trás, é para frente. É alcançar o propósito. Não é o que passou. O que passou, as coisas boas, glória a Deus, vai ficar nas memórias, mas a escravidão não pode ficar. O sofrimento não pode ficar. Você já foi livre, não é mais para viver sofrendo, mas não é para viver mais vivendo como escravo. Então, o Paulo fala assim: olha, as coisas que passaram ficaram para trás. Agora, tudo se fez novo. Eu vou avançar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver o melhor de Deus. Minha família vai ser diferente, minha casa vai ser diferente. Antes de eu converter, eu vivi uma vida triste, mas no dia que eu entreguei a vida para Jesus, que eu comecei a ver aquelas famílias, os homens de Deus felizes, as famílias felizes, os filhos felizes, eu falei, ó, daqui para trás a minha vida e a minha família foi um desastre, né? Idólatras, é triste, foi triste a história. Mas eu falei, Deus, daqui para frente vai mudar, porque eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Daqui da minha vida para frente vai ser diferente. O que eu fiz? Eu deixei tudo que ficou para trás, né? A escravidão, o medo, os vícios, e falei assim: eu determino na minha vida que Deus vai mudar a minha história em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E eu lembro o pastor que no tempo que eu converti, que eu andava perto dele, olha, ele tinha muitos defeitos, mas uma coisa que aquele homem aprendeu com o pastor Eibe: fé. Pensa no homem que tinha fé, que falava, eu falava, mas como que ele consegue ver esse negócio aí que ele está falando que vai acontecer? E daqui a pouco começava a fluir aquilo que eu digo, meu Deus, que homem eu aprendi a ter fé com aquele homem. Sabe, a mentalidade de escravo, de pobreza, de miséria foi caindo por terra, foi sendo arrancada. Então diga assim, tudo ficou para trás. Diga assim, eis que tudo se fez novo. E que Deus quer que você saia daqui com uma mentalidade, com um coração, com uma postura diferente. Filho de Deus tem postura diferente. Amém? Tome posse disso, em nome de Jesus. Quem tem uma mentalidade de escravo vive preso no passado, sentindo se sentindo totalmente indigno. Ah, eu sei que Deus dá, mas não é para mim. Eu sei que Deus pode, mas não é para mim. Eu sei que aquele irmão prosperou, mas é para ele, não é para mim. Então ainda tem um pouquinho de coisa lá de escravidão que precisa ser arrancado. Tudo que Deus tem é para cada um de nós. Ele pagou o preço por mim e por você. É para a nossa vida, é para nós tomarmos posse. Nós precisamos crer nisso. Jesus nos libertou para sermos filhos de Deus. Só os filhos, dá uma glória bem alta aí, em nome de Jesus. Foi para isso que Jesus veio. É aquele Moisés que entrou no Egito, fez tudo aquilo ali, libertou o povo, mas agora Jesus vem, vai fazer a mesma coisa, vai falar assim, vou tirar vocês da escravidão, da mente escrava, do sentimento escravo, do pecado, e vou fazer de vocês filhos de Deus. Amém? E aí Jesus vem. João capítulo 8, versículo 36, o que diz lá? Olha o que diz, se pois o Filho vos libertou,
A Bíblia é clara, ela diz: verdadeiramente sereis livres. Se Jesus realmente libertou você, então viva como uma pessoa livre. Viva como uma pessoa livre. Às vezes até dentro de um culto, às vezes a gente está preso, né? Aí eu falo que é onde o Espírito de Deus está ali, verdade. E a gente ainda está lá, né, na religião, presinho, tentando, aí levanta uma mãozinha e fala, é bom, mas a outra ainda está presa. Sabe esse sentimento dentro do coração de que eu não posso, não dá, mas se a Bíblia é clara, eu acho que a minha Bíblia é igual a de vocês, né não? É isso? É isso que fala lá em João 8,36, você é livre, Jesus Cristo te libertou. Saia daqui com a sua mente e o seu coração cheio disso. Se Jesus me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Você é transformado por Deus, sua vida foi transformada. Viva como filho de Deus, em nome de Jesus, amém? Tome posse dessa liberdade. Creia que Cristo já libertou você da escravidão e você agora anda, sabe em quem? Em Cristo Jesus. Nas bênçãos de Deus, na direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Se você vivia como escravo, o diabo que falava para você beber, para você prostituir, para você aprontar, para você fumar, para você brigar, para você, sabe? Agora você vive dirigido pelo Espírito Santo. É bênção de Deus, Ele vai te levar para lugares tranquilos, sabe? Ele vai te levar para lugares abençoados, Ele vai colocar você em posições de príncipe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, quantos tomam posse disso? Deus não nos quer como meros servos, mas como filhos amados. O próprio Jesus falou isso. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Quantos receberam Jesus aqui? Quantos creram no nome de Jesus? A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. E a mentalidade, muitas vezes, do coração, do trauma, né? Como eu falei aqui, não, às vezes não é, é na mente, não é no corpo, não é no que está aparecendo. Às vezes aquela pessoa está presa pelo passado. Meu pai, ele não foi um bom pai, é por isso que eu não consigo ter relacionamento com Deus. Deixa para trás, irmão, isso. Deus está bem aqui para abraçar você. Deus está bem aqui para dizer para você, seja bem-vindo, meu filho, eu te amo, eu quero dar o melhor para você, eu quero que você sinta o amor do Pai, eu quero que você viva realmente como um príncipe, tomando posse de tudo aquilo que eu já conquistei para você. Não ter aquela mentalidade do passado, está preso naquilo que aconteceu no passado, agora é para frente, é de hoje em diante, diga assim, é de hoje em diante, em nome de Jesus. O que ele diz? Que nós nos tornamos filhos, filhos de Deus, amados filhos de Deus. Como filhos, temos livre acesso ao Pai e nós podemos desfrutar da sua presença. Que coisa tremenda. Isso é tudo, irmão. Né? Isso é tudo. Ter acesso ao Pai. Ter acesso ao Pai. Já viu aquela... Eu creio que, não sei se isso acontece ainda, mas muitas pessoas, eu já conversei com muitas pessoas do passado que falavam assim, que nem perto do pai chegavam. Porque o pai era bruto, o pai não abraçava, o pai não falava te amo, né? Pelo contrário, quando o pai chegava, eles se escondiam, né? Estavam muito mais perto da mãe, porque a mãe estava aquela amorosa abraçando. Mas quando o pai chegava, meu Deus, chegou, vai para algum lugar porque teu pai chegou. Não, era para dizer assim, vai lá abraçar o teu pai, vai receber. Era para ser diferente. Isso é mentalidade. Ensinaram assim. E os filhos foram tomando essa forma. Mas sabe que Deus está falando aqui? Que se você é filho, você tem acesso a Ele. Acesso a Deus. Acesso, está na presença de Deus. Você vai ver nessa história de Moisés que quando o povo falou assim, nós queremos também falar com Deus. Ele falou, tudo bem, então vamos falar. Vocês querem falar? Eu não sou especial, não, eu não sou diferente.
Vocês podem falar com Deus como eu falo. Nós queremos sim falar, então vamos jejuar, vamos se preparar, e se prepararam, e na hora que Deus veio falar, e falaram, não, não, Moisés, fala você. Por quê? Porque eles ainda estavam presos, eles ainda estavam com medo, eles ainda estavam desesperados. Mas a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. Sabe por quê? Porque Moisés tinha mentalidade de filho, tinha mentalidade de príncipe. Ele sabia que ele era filho, ele sabia que Deus tinha tomado ele. Irmão, e nós precisamos viver isso aqui. Nós temos acesso à presença de Deus. Quantos querem ver o sobrenatural de Deus? Quantos querem ver que Deus venha trazer esse despertar do sobrenatural na sua vida, na sua família, em tudo que você é? Porque nós estamos declarando que vai ser em todos os níveis da sua vida, vai ter esse despertar. Você precisa ir para Deus, corra, você tem acesso a Ele. Nós vamos vir aqui num culto desse, vamos adorar, vamos falar, cante, adore, louve, o louvor, o pregador. Nós estamos aqui para incentivar você e para dar luz para você. Mas a sua vida como filho depende de você. É a sua intimidade com o Pai. É você crer que Deus está pronto para te abraçar e você vai viver tomando posse das bênçãos de Deus e sentir o amor de Deus no seu coração. Deus quer que você entenda isso, Deus quer que você viva isso. E eu vou encerrar falando isso aqui. As bênçãos de viver como filho. Identidade. Nós sabemos quem nós somos. Quantos aqui realmente têm certeza no coração que é filho de Deus? Ele mudou a nossa identidade. Nós éramos escravos, agora nós somos filhos de Deus. Então saia no seu coração crendo nisso, filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Quem aqui crê que é filho de Deus? Diga, eu sou filho de Deus. Então, nós fomos mudados, nossa identidade, era isso que Deus queria, Deus queria mudar a identidade do povo de Israel. Ele queria que aquele povo tomasse posse, falasse, a partir de agora vai ser diferente. Estou contigo, Moisés, vamos lá. Mas a Bíblia fala que 2 homens tinham um espírito diferente. E esses 2 homens herdaram a terra. A Bíblia diz esse espírito diferente, fala de mente, de sentimento. Josué e Caleb. Eles tinham mentalidade de príncipe, de filho de Deus. E Deus quer que você também saia daqui hoje pensando assim. Você é filho de Deus, sua identidade foi mudada. Você é filho de Deus, creia, tome posse disso. Segunda coisa, intimidade. Temos um relacionamento direto. Não tem nada mais agora que impeça você. O véu do templo se rasgou, você tem acesso a Deus, você é sacerdote, você pode entrar na presença dele, você não precisa, você pode agora estar nesse momento na presença de Deus. Quantos tomam posse disso? Amém? Nós podemos intimidade com Deus, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Nós somos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito de filho de Deus. Diga-se, eu sou filho, em nome de Jesus, amém? É mentira do diabo dizer que você é escravo, que você é pobre, que você é miserável, que você não pode ser um homem ungido, uma mulher ungida, uma profeta, um pastor, um mestre, um evangelista. É mentira do diabo quando ele diz isso. Jesus já está declarando pela libertação que ele fez na nossa vida. Nós somos filhos de Deus. Ele nos adotou, a Bíblia fala, ele nos adotou por meio do qual nós chamamos Abba. Pai, Paizinho querido, nós somos filhos de Deus, glória a Deus, aleluia. Tome posse disso, confesse isso na sua vida. O que eu recebo quando eu sou filho? Além da identidade, nós recebemos herança, diga assim, herança. Somos herdeiros das promessas. Vou deixar o versículo Romanos 8, 17. As heranças estão nas nossas mãos.
somos herdeiros da promessa de Deus também. Nós recebemos segurança, somos filhos seguros. Aí você vai ver muitos exemplos da Bíblia de Jesus dando exemplo de que nós somos mais valorosos, então temos mais valor do que o passarinho que está no campo, do que o lírio. É impressionante como o amor de Deus nos abraça, como a Bíblia mostra um Deus Pai que nos abraça, que realmente pagou o preço através do seu Filho por cada um de nós. Então, por isso, nós não podemos viver com mente escrava, com atitude escrava, com ações de escravo, mas nós temos que viver como filho de Deus. Viva como filho de Deus. Deus tem tudo para você nessa cidade que você precisa. Deus tem tudo para você nessa igreja que você precisa. Viva como filho. Toma posse disso a partir de hoje. Você está seguro nas mãos de Deus. Deus é contigo. Quantos creem que Deus é contigo? Deus é contigo.